Olá, Ana. Oi, Leandro, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo meu. Estou regulando aqui a minha câmera para ficar Deixa eu fazer a uma. mesma coisa. A hora que abriu aqui, deu uma. Aí, acho que agora ficou muito bom. Tudo bem com você? Tudo bem. Tudo ótimo. E aí, me diz como é que o BBVA está se comportando? Vocês estão trabalhando em home office? Como é que tá, Ana? Sim, 100% do banco está em home office desde, acho que é a segunda semana de março, eu Uhum. acredito, mais ou menos, primeira, segunda semana. Sim. A gente está operando normalmente, né? Aham. Assim, em geral, nós somos um banco mais moderno, a gente vai para a ideia de ser paperless, ou seja, a gente não Aham. imprime as coisas. Então, é um banco mais modernizado do que os bancos tradicionais ainda aqui dos Estados Unidos. Ah, que Então, legal. eles já tinham, já nos davam a possibilidade de trabalhar remotamente, né? Uhum. Realmente bem moderno. Obviamente, Uhum. é uma transição. É muito Aham. melhor trabalhar do escritório mais rápido, porque a gente tem mais Sim. telas de computadores, mas home É. office também tá de bom tamanho. É, só não pode fazer como eu, né? Hoje eu fui colocar uma camisa que fazia tempo que eu não usava, né? Esse negócio de ficar quarentena em casa, a camisa ficou realmente muito apertada. Eu falei, rapaz, esse negócio de fazer home office, não sei se dá muito certo, não, né? Cada 5 minutos você tá indo na geladeira ali para pegar alguma coisa, então não sei. É É. verdade. O meu problema é que eu tenho uma cachorra, então quando faz barulho, às vezes eu estou em reunião ou em ligação com o cliente, aí ela late sempre nos horários mais inoportunos. Então é uma vergonha. É, Mas não tudo pode bem. ser não, tem faz parte. Quem está fazendo home office, tem vários vídeos de pessoas que estão falando, fazendo uma live, ou tá fazendo alguma entrevista, chega alguém, chega criança, faz parte, né? Isso aí é a beleza do home office, né? É nossa vida, né? É o É, que é hoje. tá certo. Que legal, então, olha, pessoal, eu estou aqui então com a Ana Nascimento do BBVA. Hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre a parte, o lado financiamento do mercado imobiliário aqui nos Estados Unidos, né? Nós trabalhamos com o BBVA, né? Investors Inc. já trabalha com o BBVA desde 2012. Ainda na época era a PEN, né? Eu acho que a Ana trabalhou com a PEN, né, Ana? Sim, sim. É. Mais no final dela no BBVA, né? Eu Aham. entrei há uns 4 anos atrás. Então, vocês já são clientes do BBVA há mais tempo do que eu sou funcionária. Pois é, era uma experiência muito legal, apenas, né, como americana ainda tinha, né, bastante trabalho em fazer, ajudar os clientes a entender o processo do banco, né? Até que o banco, eu acho que entendeu realmente o potencial, principalmente do mercado brasileiro, né? E colocou aí um talento, né, a Ana aí dentro do banco para nos ajudar aí com os nossos clientes, né, Ana? Isso aqui foi muito legal, uma transição muito legal, Sim, sim, tem né? sido essencial essa melhora na comunicação, no entendimento, né, dos clientes, da documentação. Isso facilita bastante o processo também, né? Entender nossa cultura, como são, né, os nossos clientes Principalmente isso, né? realmente. Sim, É, bem importante. porque a gente sempre tem aquela dificuldade do o banco querer, por exemplo, o balancete pessoal. A gente fala no Brasil balancete pessoal, o contador fala, como assim? Ele não Né? Então, na existe época, aí, né? não é um documento comum, então a gente tem que explicar para o contador e até, né, para a gente entender bastante o que, que é um balancete pessoal. Né? Aqui nos Estados Unidos é uma coisa muito comum, então esse alinhamento cultural, vamos dizer assim, de documentação foi um processo realmente muito, muito interessante. Né? Mas É, acho que. Pode falar. eu acho que é porque a gente oferece o financiamento com os requerimentos que seria para um americano, o que eu chamo Perfeito, de um financiamento de primeira classe, Uhum, né? sim. Os mesmos benefícios que estão sendo oferecidos para um cliente doméstico, que é o cliente interno daqui, né? Os Uhum, clientes com a cidadania ou né, qualificam como, né, como local, vamos dizer uhum, assim, né?
esse financiamento está sendo oferecido para os clientes brasileiros ou para os clientes estrangeiros em si. Então, a documentação também é a mesma. E é quando a gente, né, chega nesse ponto que talvez existam documentos que são pedidos aqui e que não são pedidos em outros países. Mas, em geral, são documentos simples, né, de fazer. Sim. É bem tranquilo. E é interessante porque na época nós tínhamos, às vezes, alguns dos nossos clientes ficavam, poxa vida, mas por que tanto documento? Né? Por que isso? Eu falo, olha, entenda bem, você está pedindo um empréstimo, né? Um financiamento para uma instituição estrangeira que vai te aprovar com base nos documentos que você vai prover para ele. Né? Então, ele tem muito mais arriscado para ele emprestar para um estrangeiro que para um americano. Então, olha, eu falei, fica feliz, porque você está, primeiramente, financiando, né, com uma taxa de juros, realmente, se comparar com o Brasil, nem Minha Casa Minha Vida, né? E com documentos que realmente ele precisa para reduzir as margens de risco, que não é diferente do que se pede para um americano. Então, acho que o que o banco hoje pede para fazer um financiamento, realmente, por ser por um estrangeiro, olha, é excelente, né? E eu acho que não é nada burocrático no risco que o banco tem, na verdade. Né? Então, exatamente. E também, assim, o lado que a gente vê é que é uma casa de férias, não é uma casa primária, na maioria dos casos. Sim. Então, em qualquer país, quando você olha que se alguma coisa acontecer na vida financeira daquele cliente, a primeira coisa que ele vai desfazer é da casa de férias, é da casa de praia, é do iate, eu sei lá o que é que ele tem. E isso torna, né, esse tipo de financiamento um risco ainda maior para o banco. Então, o cliente não só é estrangeiro, mas também ele está comprando, né, um imóvel que não é inicialmente a prioridade dele. A prioridade é a casa primária e aí a empresa ou o emprego, né, que vai manter a situação financeira dele, né, saudável. Claro. Você fez um comentário aí sobre realmente o número né, a maioria de quem busca o financiamento é para compra do vacation, né, como a segunda casa. Assim, do estrangeiro, você tem um índice mais ou menos do número de financiamento, uma proporção de financiamento que é para quem compra casa de vacation ou para quem compra para moradia, mesmo sendo estrangeiro? Você tem alguma coisa parecida assim ou não? Informação? Então, com o BBVA, nossos loans, nossos financiamentos são como vacation home. A gente tem alguns programas que oferecem a casa primária, vamos se dizer, por exemplo, para quem foi transferido de uma empresa multinacional ou foi contratado, que realmente está vindo, né, morar aqui, ou que tem um outro tipo de visto de investidor que tá buscando, né, a moradia primária. Mas o nosso forte realmente é a casa de férias. A casa de férias. Mas mesmo um brasileiro, por exemplo, que ele vai se mudar, ele tem um visto um EB5, ele foi aprovado um EB2, qualquer tipo de visto para ele está se mudando, ele vai comprar casa, então a primeira vez que ele financia continua sendo um vacation. Depois, no futuro, que isso vai ser uma primary home, alguma coisa assim. Sim. E pelo que eu vejo, na maioria dos casos também, esse tipo de cliente que está mudando para cá com o visto de investidor, ele já tem a casa de férias. Ah, perfeito. Ele já comprou lá atrás. Já comprou, por isso que ele foi aquele primeiro passo que ele deu na vida dele. Aí ele viu o quanto é bom o investimento, a vida aqui, como seja, aí que ele está passando para aquele passo de mudar para cá. Legal. Com a família. Muito interessante a informação. E realmente assim, dentro dos nossos clientes acontece exatamente isso. Né? Os nossos clientes que estão atrás de um visto, por exemplo, para moradia definitiva nos Estados Unidos, ele já comprou a casa dele já há algum tempo atrás, se apaixonou pelo país e está, né, encontrando uma forma de morar nos Estados Unidos.
né? Isso é Sim, já estão legal. na segunda, na terceira, já É. virou uma festa. É. Vamos lá, uma pergunta para você. Com essas reduções da taxa de juros dentro do mercado imobiliário, dentro do mercado financeiro americano, né? A taxa de financiamento, o governo divulgou nessa redução até zerar a taxa de juros no geral. Isso está refletindo no financiamento para o estrangeiro, Ana? Sim, com certeza. Então, essa taxa de juros que eles falaram, né, na mídia de zero, essa taxa, ela é entre os bancos e o governo, né, o Fed. Sim, sim. Uhum. Ela não existe para o cliente, né? Os bancos são instituições financeiras que vão ganhar dinheiro através dos juros que eles recebem dos clientes. Uhum. Então, e um programa de financiamento para estrangeiro, ele tem um risco maior que é para americano, Uhum. então os Claro. juros dele, apesar de ser bem comparável e talvez em certos casos até menor do que para o americano, né? Uhum. Ele segue bem ali paralelo. Hoje em Uhum. dia o juros está bem baixo mesmo. Uhum. Ele flutua várias vezes ao dia, mas Aham. ele continua baixo e é o mais baixo que ele já teve nos últimos anos. Ah, Então, tá. Então houve uma redução depois desse anúncio do governo, houve uma com certeza. redução para o cliente final, vamos dizer assim, houve uma Sim, redução. sim, sim. Houve uma Legal. redução em todos os juros, tanto para compra como para refinanciamento, tanto para o cliente interno, que né, os americanos, quanto para o estrangeiro, né? Quando o Uhum. banco chega a negociar uns juros com o governo, essa negociação vai refletir em geral nos produtos do Uhum. banco. Sim. Chegou um ponto que nós recebemos, como os juros caiu tanto, chegou um ponto que nós recebemos tantas aplicações que para controlar o número de aplicações vindo e também o risco de pegar tanto cliente ao mesmo tempo, a Uhum. gente tem que subir um pouco os juros. Ok, para dar uma Então, desacelerada, né? exatamente. Então, a gente Uhum. fica ali balanceando, vamos se dizer assim, mas bem baixo os juros. Você falou desse número de aumento de clientes, mas nós percebemos, né, que houve uma redução do número de bancos que financiam para o estrangeiro, né? Não sei se vocês tiveram essa percepção. Sim, nós tivemos, porque nós recebemos todos os clientes dos bancos que saíram do mercado, seja Uhum. temporariamente ou com modificações extremas no programa deles. Então, Uhum. nós recebemos bastante pedido de refinanciamento Uhum. e também bastante clientes que já eram nossos ou que estavam em processo com outros bancos, né, que Uhum. vieram para nós também. Sim. E você comentando sobre isso, sobre os bancos que pausaram, houve uma época que o próprio BBVA parou de financiar para o brasileiro, para outros países, né? Sim, nós Para a gente tivemos, foi muito ruim, que nós, né, estávamos financiando muito com o BBVA, era o melhor banco para o nosso financiamento, e o banco, pum, fechou as para nós portas aí. também foi muito Imagine. ruim. É. Nós paramos por um ano. Uhum. O país né, que foi afetado mais realmente foi o Brasil. O Uhum. banco teve algumas fraudes nos anos anteriores que chegou, né, naquele ponto de ter que dar take a step back para Uhum. rever, né, onde que a gente estava indo com esse programa e como, né, que a gente poderia seguir de uma forma segura, né? Aham. E E que foi bom que por o banco isso essa descobriu, né? parada. Com certeza, Que com bom, porque certeza. é muito bom trabalhar com o BBVA, todos, né, que financiaram. Eu financei minha casa com o BBVA e sei que o processo é muito mais tranquilo, né? A garantia de fechamento é muito maior, né? O entendimento, né, do estrangeiro em geral também é muito melhor. Então isso, para a gente como corretor, isso funciona assim muito, muito, muito bem mesmo, Eu falo né? para os clientes que assim, é uma garantia, né? Você está Uhum. trabalhando com um banco que é conhecido mundialmente, né? Aqui nos Uhum. Estados Unidos é um banco de varejo, ele não só fornece serviços como financiamento, mas também outros. E não é um banco que vai sair do mercado ou que vai ter tantos problemas quanto outros talvez tenham
por oferecer um produto específico. Uhum. O financiamento do cliente não é vendido para outros bancos, ele Isso é fica muito internamente, importante. muito importante. É, é. Eu acho que o cliente estrangeiro não tem noção da importância disso, porque é Uhum. comum, né, nos Estados Unidos, os bancos americanos vender o financiamento dos Uhum. americanos para outros bancos. E Sim. também outros bancos que fazem, né, o financiamento para estrangeiro também, Uhum. né, tem o costume de vender o financiamento. Então, isso acaba criando, assim, um desconforto, de certa forma, que você vai buscar quando você precisa de alguma coisa relacionada ao seu financiamento, você vai ligar Uhum. para quem? Será que você Pois é. vai ter o mesmo tipo de serviço que você teve Uhum. inicialmente? É. Né? Um exemplo disso é entre 2002, mais ou menos até 2005, eu trabalhei como mortgage broker na região de Miami. E eu me recordo bem que nós fazíamos o financiamento, aprovávamos, né, o cliente, 2 ou 3 meses, o cliente já recebia uma carta falando, olha, o seu financiamento foi vendido para o banco, tal, a partir de agora a instituição que vai assumir o seu financiamento é X. Né? O cliente me lembra, o que está acontecendo? Por que isso? Né? E você observa que isso não está acontecendo. Eu nunca vi nenhum desses, de uns anos para cá, isso acontecer, né, Uhum, mais. Né? uhum. Então, acho que isso dá bastante segurança para a gente que está trazendo o nosso cliente para financiar com uma instituição que depois que ele financia, você pega e vende esse, né, teu cliente para uma outra instituição que realmente gera muita insegurança. Né? É Muito verdade. legal. Né? Agora, Ana, deixa eu, assim, na tua visão, tá? Depois de tudo que está acontecendo, você acha que vai dificultar a aprovação do financiamento? Vai burocratizar mais? O banco vai pedir mais documentos para que possa aprovar um estrangeiro depois de todo esse processo? Ou você acha que não? Então, até o momento, as mudanças que eram para ser feitas já foram feitas. Uhum, Nosso programa, ele pede 25% de entrada e ele passou, uhum, então, temporariamente a pedir 30%. 30%. Então, Uhum, hoje, o cliente que vem para a gente como cliente novo, que vai começar o processo dele, ele vai ter, ele vai ter que dar 30% de entrada. Isso, ok. os clientes que já estão no sistema ou que foram colocados antes dessa mudança temporária, eles vão ter o benefício dos 25%. Agora, a gente não sabe quanto tempo vai durar, né, essa mudança. Pode ser que dure Uhum, 1 mês, 2 meses, 3. Então, o programa normal nosso é 25%, e uma vez que uhum, o banco se sentir confortável novamente, né, ele uhum, vai voltar para as normas normais, que uhum, são as de 25% de entrada. Até então, essa foi a maior mudança feita uhum, no nosso programa para estrangeiro. Nenhum outro requerimento foi adicionado ou documento a mais que está sendo solicitado. O cliente tem que conseguir qualificar da mesma forma que ele teria que qualificar em outras situações, né? Levando em uhum, consideração que talvez hoje a situação financeira de todo mundo mudou um pouco, né? Nem que seja uhum. temporariamente, né? Mas o cliente tem que conseguir encaixar a situação financeira dele dos últimos 2 anos para poder qualificar para um financiamento. Uhum, tá. E agora uma pergunta assim de mercado, tá? Você que está inserida assim diariamente no mercado, que é realmente a parte financeira muito sensível, né? Ela sente qualquer movimento do que acontece no mercado. O que você, ou qual que é a visão que o BBVA tem do mercado imobiliário em Orlando, né? Vocês conseguem ter uma visão de médio e longo prazo, né, em termos de mercado, de crescimento de mercado, de aumento de volume de financiamentos? Como que vocês enxergam? Sim, da forma que a gente vê, né, é que o mercado ele pode mudar de lado, né? Ele estava Uhum, a favor do vendedor e agora ele vai estar a favor do comprador. uhum, Então, não necessariamente ele vai crash ou ele pode ter tido uma desestabilização uhum, temporária,
né? Mas Sim. ele vai voltar a ser a favor de alguém e provavelmente do lado oposto do que ele estava. Uhum. Então, a forma que a gente vê é que a gente vai mudar as nossas estratégias para ir, né, nos reinventar e buscar caminhar com o mercado da forma que ele está, né, caminhando. Então, a gente vê que realmente vai ter mais imóveis hoje, né, à venda, por exemplo, Uhum. e o mercado também interno vai segurar bastante, né, dessa, dessa mudança de lado, vamos se dizer Uhum, assim. uhum. Nós observamos assim, é interessante ouvir de você se isso reflete também diretamente com o BBVA, acredito que sim. Nós percebemos que quando nós financiávamos, né, quando nós vendíamos casa, na verdade, lá em 2012, 2013, logo depois do pico, né, de baixa do mercado imobiliário, a maioria dos nossos clientes compravam à vista, né? Então, Uhum. isso vem crescendo gradativamente e na época que nós tínhamos lá, poderia dizer que 20, 30% dos nossos clientes compravam financiado, hoje realmente é totalmente o inverso, né? Então hoje nós temos aí 70, 80% dos nossos clientes comprando o imóvel financiado. Você acha que isso se deve ao quê? Aos programas que os bancos estão oferecendo, a taxa de juros que está se tornando interessante? Quer dizer, o BBVA está sentindo também esse crescimento no número de financiamentos? Sim, eu acho que é um pouco de tudo. Uhum, Realmente, né, a maioria dos estrangeiros que compra na Flórida, em geral, porque a gente está falando de estrangeiros do mundo inteiro, não claro, necessariamente só os brasileiros, né? com Eles certeza. realmente preferem comprar à vista. A partir Uhum, do momento que eles tomam conhecimento das facilidades de financiar e dos benefícios, aí eles optam pelo financiamento, porque uhum, os juros são baixos, o risco, né, é zero e ele não precisa descapitalizar, né, uhum, dando tanto dinheiro à vista, já que ele pode estar mantendo aquilo e mantendo o financiamento pago de acordo uhum, com a renda que está sendo gerada com que ele está alugando a casa, né? sim. Então ele vê que ele não precisa descapitalizar tanto e ele pode estar investindo em outras áreas, Perfeito, né? O que a perfeito, gente fala é, é não colocar todos os seus ovos numa cesta só, né? perfeito. É diferenciar Uhum, seus tipos de investimento, no caso, né? E eu acho uhum, que agora que eles entendem isso e que eles veem as facilidades que os bancos oferecem e as condições, isso uhum, muda completamente a visão deles. Claro que eles uhum, vão preferir financiar ao invés de pagar à vista. com certeza. E agora a rotina prática, né? Como que está dentro do banco sendo feito os closings? Continuam normal? Com essa pandemia está sendo que adiar closing? Então, o processo de aprovação do financiamento ele se tornou mais lento ou continua a mesma coisa? Sim, ele se tornou mais lento por vários Uhum, motivos, né? Primeiro, porque todo banco está trabalhando remotamente, né? uhum, E como a gente falou antes, é, é, com uma tela de computador ao invés de três, né? uhum. Criança gritando, o que for. Então, isso realmente pesa, né? Sim. Não quer dizer que a gente diminui. Nossos números de aplicações aumentaram bastante. Olha só. É, e eu acho que também o que mais? Mas os closes continuam normais, né? Assim, Sim, os close continuam Uhum, normal. O tempo aumentou também por causa do programa do governo de uhum. liberar o dinheiro para os small business, né? Para os Ok. pequenos negócios, tá? Uhum, O banco dá preferência para os pequenos negócios, para uhum. ajudar esse dinheiro chegar neles primeiro. Perfeito. Então eles tiraram vários funcionários de certas áreas para Uhum, focar nesse aspecto primeiro, para dar essa ajuda, né, para a gente sim. sair
desse buraco. Uhum. E isso fez que o prazo de processo aumentasse um pouco. Mas não é uma coisa assim também, né, absurda, 15 dias a mais que aumentou. E a gente está fazendo, sim, closing normal. Os clientes que já estão no sistema, eles vão poder fechar remotamente e de onde que eles estão no país dele. Os clientes novos que já têm conta com o BBVA pode fechar também remotamente. Os clientes que não têm conta, a gente vai requerer que eles venham até aqui. Aí entra naquela parte que se pode entrar, se o país está permitindo e tudo mais. Então, a gente tem sim cliente que veio e que está vindo fazer fechamento. Pelo que a gente vê, né? Se o cliente está vindo por um motivo, tem onde ficar e ele não vai ficar tanto tempo, né? Ele não está tendo problema com a entrada dele. Então, nossos closings não estão sendo afetados nesse sentido. A gente está arrumando formas, né, de ajudar, porque normalmente nós requeremos que o cliente venha fechar. Então, assim, o banco foi bem rápido em encontrar uma solução para estar fechando eles remotamente, para estar abrindo essas contas remotamente. Perfeito. Então, quer dizer, o cliente ele pode fazer o closing estando no Brasil e assinando remotamente isso sem a necessidade de nenhum tipo de notarização ou reconhecimento de firma. Como que isso está? Não, ele precisa de notarização. Esse processo ele é feito online. Então, a gente usa um sistema que chama RON, que é um sistema eletrônico e de vídeo, e o cliente vai estar fazendo essa transação via vídeo, assinando na frente de um notary. Tem outros detalhes que vão nesse processo, que vai nesse processo, mas mais ou menos é isso. Então, assim, qualquer cliente que tenha um computador com câmera e acesso à internet vai conseguir estar fazendo esse fechamento dessa forma. Mas muito interessante isso. Agora, você acredita que isso, depois que passar toda, né, essa pandemia, tudo se regularizar, isso vai ser possível continuar? Quer dizer, o meu cliente vai poder fechar estando lá no Brasil com um notary assim, live, por vídeo? Você acha que isso vai continuar? Então, essa é a pergunta de 1 milhão, né? Seria maravilhoso. Antes da fraude que nós tivemos parar o programa, o BBVA tinha até outras formas talvez mais fáceis, né, de fechar com consulado e tal. Sim. Então, assim, a gente não sabe se vai manter ou não, mas em geral, assim, o estado da Flórida ainda não está aceitando, né, esses remote notaries. Então, a gente tem que usar um de outro estado, que é o que aceita. Então, não vem só do banco, são regras também do governo com o banco, mas também com os cartórios daqui. O que é que as leis, né, cartorais, sei lá como é que fala isso, permitem eles fazerem isso. Então, esse é um trabalho conjunto que não depende só do banco. Sim, e que seria maravilhoso, porque né, nós sabemos muito, né, por muita experiência, né, que às vezes acontece no imprevisto, né, o comprador não pode vir, né, por qualquer motivo pessoal que aconteça, e aí a construtora tem a data para entrega, o banco está pronto, a Tyro está pronta, ele não pode vir, daí o banco não consegue travar a taxa de juros, naturalmente, a construtora não consegue segurar o imóvel. Então, vira realmente um estresse, simplesmente porque, né, infelizmente, como um imprevisto, o cliente não pôde vir para assinatura, não estar na data, né? Então, se isso acontecer no futuro, vai ser, assim, um ganho para o nosso mercado maravilhoso, né? Eu acho que com certeza, eu acho que é um momento de oportunidade, né, para os cartórios brigarem por esse direito também, já que outro estado conseguiu, para eles também seria bem interessante e como o fechamento é feito através deles, né, a gente precisa que eles lutem para mudar essas leis
para que a gente possa facilitar esses fechamentos com Perfeito. segurança, tanto para o cliente quanto para nós. Exatamente. Né? E aí, dessa forma, nós vamos, como eu falei, nós vamos ter um ganho para o mercado, assim, principalmente nós que trabalhamos com o mercado estrangeiro, vai ser fantástico. Até para o comprador, né? Porque às vezes ele precisa, ele não pode vir naquela época. Nós temos muito, por exemplo, médicos que teve uma cirurgia de emergência que ele precisou fazer. Então sempre tem talvez um imprevisto e realmente não tem o que fazer, não é? Então é bastante doloroso quando isso acontece para todo, tanto para o consultor, tanto para nós, para o cliente, para o banco. Né? Então gera um estresse geral aí que, se nós no futuro conseguirmos fazer dessa forma, vai ser assim maravilhoso, né? Ai, Deus te ouça. Ana, mas eu acho que nós podemos, é muito importante nós falarmos, então, o ponto principal desse encontro, que gostaria que você falasse um pouco, então, como que o BBVA está ajudando, então, os investidores nessa época de pandemia, né? Então, principalmente quem tem casa de férias, né? Que está lá no Brasil, não pode viajar, não pode cuidar do imóvel dele aqui, e tendo que pagar o mortgage, né? Realmente uma situação bastante ruim, né? Principalmente para os investidores estrangeiros, né? De que forma esse programa, né? Eu até gravei um vídeo falando exatamente que o BBVA está fazendo um programa muito interessante para os investidores. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho, e aí a gente pudesse falar para esclarecer como é esse processo para os nossos clientes. Sim, então, juntamente, né, com o governo federal, a gente pôde oferecer uma prorrogação nas parcelas do financiamento. Essa prorrogação ela é 3 meses, então ela vai a partir do momento que o cliente é aceito, né, começando no mês seguinte. Esse processo ele é bem simples, ele é só você ir online. Acho que não sei se você teve a oportunidade de ajudar alguns dos seus clientes com esse processo. Sim. Tem um formulário online que você preenche para o cliente estrangeiro que talvez não tenha todas as informações que requer naquele formulário. Tem um e-mail que ele pode estar enviando diretamente. Eu já vi aqui umas perguntinhas também que já aplicaram e até agora não teve resposta. Nós tivemos, não só dos clientes estrangeiros, mas de todos os clientes, bastante pedido, né? Mais do que a gente consegue responder tão rápido. Então, a gente está respondendo a todos. Os que estão faltando informação, geralmente são os que estão demorando mais, e os que vêm por e-mail também tem um atraso, porque o formulário ele integra com o sistema e já vai todas aquelas informações lá automaticamente. O e-mail ele vai vir para uma pessoa que vai ter que ler e colocar manualmente, né, essas informações no sistema. Então, realmente é um pouco mais demorado, mas em geral os clientes brasileiros, a maioria dos que já aplicaram, já sim receberam a resposta positiva. Eu ainda não vi nenhum que não foi aceito. Mas o banco, a gente pede paciência. É um momento que a gente está com bastante aplicação de prorrogação, de refinance, de financiamentos. Então, assim, a gente realmente está trabalhando com captação máxima. Então, com paciência, a gente consegue responder a todos. O André da Investors Inc. colocou aí o e-mail, mas se algum cliente, né, tiver alguma dúvida, eles podem me mandar um e-mail diretamente, só entrar em contato, que eu posso passar o restante das informações, tá? Obrigada, André. Um abraço. Obrigado, André. Então, falando, essa é a parte, então, do processo do requerimento. Agora, o banco, a decisão do banco de fazer isso foi uma decisão não só do BBVA, né? Aparentemente, é uma decisão geral de todos os bancos que estão financiando, né, Ana? Sim, a decisão é do governo. O que é que os bancos podem oferecer? Aí ela vai assim, tem 2 tipos, mais ou menos, 2 tipos de opções. Uma é a prorrogação, que joga essas 3 parcelas para o final da vida do financiamento,
E dependendo do tipo de programa que o cliente tem, que não nesse caso não aplica para os clientes estrangeiros, ela é só uma prorrogação de 3 meses, mas no quarto mês, aquele cliente vai ter que pagar as 3 parcelas junto com a quarta. Então, esses são para clientes americanos, dependendo do tipo de financiamento que eles têm, do tipo de programa. Mas para os brasileiros, né, que é uma bênção, o governo autorizou fazer dessa forma que seja o tipo de programa que o brasileiro, que é oferecido para o brasileiro, né, conseguiu entrar nessa categoria da prorrogação para o final da vida do financiamento. Isso é muito importante. Muito exatamente. importante. Até porque se você, depois dos 3 meses, né, você paga lá, sei lá, $1.500 de parcela do teu mortgage, né? E aí nesse quarto mês você tem que pagar 4 parcelas, né, de $6.000, realmente seria bastante pesado, né, vamos dizer assim, porque até se restabelecer, né, financeiramente o dono da casa realmente seria bastante complicado. Então acho que isso prorrogar lá para o final, né? Eu acho que é importante dizer que isso não tem nenhuma penalidade, né, Ana? Para quem está pedindo, né, essa pausa no financiamento. Né? Sim, sim. De certa forma, não tem. Se você olhar pelo lado de pagar multa ou coisa assim. Agora, outro lado de pedir essa prorrogação, eu acho que, assim, muitos clientes que têm condição de pagar, eles acabam pedindo, porque o dólar tá alto, porque não sei o que. A gente sugere que se você tem condição, não peça, pague, né? Porque se você quiser fazer um refinanciamento ou alguma modificação no seu mortgage, o banco vai levar em consideração que você pediu essa prorrogação. Muito importante isso. Muito importante, o que significa que você não vai qualificar para aquele refinanciamento daqui a um tempo, ou essa mudança, essa modificação que você vai fazer no seu financiamento. Então, assim, é visto que se você está pedindo a prorrogação, é porque você não tem condição de estar pagando ela. Não é porque você tem e não quer trocar o dólar no momento que o dólar está alto, né? Então, assim, eu acho que é importante as pessoas pensar nisso antes de, né, pular nessa oportunidade como eles veem. Só se em extrema necessidade, realmente. Né? Necessidade, Agora, sim, o cliente estrangeiro pergunta se isso vai afetar o crédito. O cliente estrangeiro não tem crédito, né? O crédito, ele passa a ser iniciado a partir do momento que tem o Social Security, né? O seguro social, que está gerando aquele tipo de crédito ali. Quem tem ITIN não qualifica para o nosso financiamento, então, assim, não vai afetar o crédito de ninguém, porque tecnicamente, né, não tem crédito. Sim, perfeito. Então, então, quem tem financiamento aplicar, é simplesmente ele entrar então, no site do BBVA. Acho que depois nós podemos, acho que até o André postou, se não postar aí o link, né, do site do BBVA, exatamente onde vai acessar o formulário então para preenchimento, né? Isso mesmo. E o Paulo Kudler está perguntando se no final a dívida aumenta. Não aumenta, né? Você está só tirando as parcelas de agora e jogando elas para o final. E da forma que o BBVA oferece o financiamento para estrangeiro, né? Você não está pagando juros, por exemplo, no seu saldo total, né? Só na sua parcela mensal. Então, se você está amortizando, quitando esse financiamento antes também, né? Você não tem nenhuma multa, nenhum juros em cima disso. Então, não aumenta, só está sendo jogada, né? Tirada do início para o final, no caso. O valor continua o mesmo. Perfeito, então. E, Ana, essa é uma pergunta que todo mundo quer saber. Quando nós teremos um BBVA em Orlando? Nós estávamos com planos de abrir bastante agência aqui em Central Florida e no sul da Flórida, porque a gente já tem no norte da Flórida e a gente é forte de agência em outros estados, né? Sim. Só que com a situação atual, né, a gente não Sim. sabe
quando vai acontecer ou se ainda vai ser esse ano como previsto. De qualquer forma, estava sendo prevista mais para o final do ano, então a gente tem expectativa que, né, as coisas de certa forma voltem ao normal nos próximos meses. Então, no final do ano, né, a gente ainda tem a expectativa de fazer isso, mas Vai vamos ver. ser ótimo. Vai. E falando sobre, vamos ver, financiamento, né, para o que está acontecendo agora. Nós temos então um programa especial para você poder pausar o pagamento do teu mortgage. Mas quem está financiando agora, tem alguma coisa, está mudando alguma coisa ou não? Só a taxa de juros normal de mercado, a entrada para quem vai aplicar novo, então a gente está falando em 30%, mas quem já aplicou com 25% vai continuar sendo 25%. Para quem está sendo aprovado agora não mudou nada, né, Ana? Não mudou nada, continua os mesmos requerimentos de antes. Eu acho que e o tempo de espera, né? Só isso mesmo. Então, assim, nenhum ponto negativo, até porque o BBVA é um dos únicos bancos no mercado que sempre ofereceu 25% de entrada, né? Todos os outros bancos oferecem no mínimo 30%. Então, é uma coisa que não deveria dificultar para os clientes, porque eles já estão acostumados com o 30%, né? Não acredito. Quando nós falamos que o cliente pode ser aprovado a partir de 25%, ele já entende que é um plus, né? O que normalmente a maioria de todos os bancos fazem realmente com 30%. Né? Então, acho que é bem interessante. 25% é maravilhoso. Espero que volte logo. Sim, eu também. Mas, assim, eu acredito que né, os requerimentos em geral continuando o mesmo, eu acho que isso não vai mudar a forma que os clientes, né, que estão querendo comprar aqui, né, não vai mudar como eles se sentem em relação ao financiamento nesse momento. E realmente, né, é o momento mais seguro de estar financiando, né, para o cliente estrangeiro, no caso. Sim. Legal, muito bom, mas não sei se tem mais algum detalhe aí que você gostaria de comentar aqui para ficar esclarecido lá, mas eu acho que nós esclarecemos bastante dúvidas, não sei se tem mais alguma coisa que você gostaria de colocar. Não, eu acho que só mesmo prestar atenção, momentos de crises ou de mudanças são momentos de oportunidade também, né? A forma que o cliente vê isso, se estava positivo para o lado do vendedor, agora está para o comprador, as construtoras estão dando um desconto bem maior, né, no incentivo. Eu estou com cliente que já recebeu mais de 25 mil de desconto. É só você, né, o seu cliente conversar com vocês, com o corretor diretamente, para o corretor poder correr atrás desse desconto. Então, você está recebendo um desconto que está praticamente compatível com a alta do dólar, que você fala, o dólar está alto, né? E querendo ou não, você colocando o seu investimento num imóvel aqui em dólar, ele terá muito mais segurança, né, do que você deixar ele no Brasil ou numa bolsa de valores, especialmente, né, em momentos de instabilidade. Com certeza. Agora, aí, nisso que você falou me gerou uma dúvida aqui. Com esses novos incentivos que as construtoras estão dando, tá? Como fica, por exemplo, se tem uma construtora, a construtora decidiu, eu vou pagar 100% dos closing costs. Como que está essa limitação, Ana, de ajuda? Você consegue falar alguma coisa nesse sentido? Para saber se existe uma limitação de até quanto a construtora pode ajudar com o closing costs? Sim, eu acho que depende de cada banco, né? O BBVA aceita o 100% do incentivo da construtora. Então, se o cliente consegue isso, né? Eu mesmo sou um exemplo. Quando eu comprei a minha casa, o mercado estava favorável para o comprador e era comum, né, o vendedor pagar 100% dos closing costs. Então, eu mesma não tive esse tipo de custo na minha transação. Perfeito, porque isso impacta muito, né? Porque o cliente já tem que dar a entrada, né? Agora, porque o closing cost é dinheiro que sai à vista,
né? Sim. Se a consultora dá um desconto, por exemplo, no valor da casa, na parcela do financiamento reduz muito pouco. Agora, quando a construtora ajuda nos closing costs, é dinheiro que não vai sair imediatamente do bolso do comprador, né? Então, isso reflete diretamente no bolso dele, né? Então, os bancos que aprovam, né, como o BBVA, que aprova 100%, né, que permitem que bancos possam pagar até 100% dos closing costs, para o comprador isso é perfeito, né? Pode É até pagar mais de excelente. entrada, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que é um dos melhores benefícios, porque realmente closing cost os custos de fechamento, né? Eles são como a gente sente pagando imposto, né? A gente só sente Perfeito. que a gente tá dando aquele dinheiro, né? Exatamente. E justamente é isso que vai ser coberto pelos incentivos Uhum. que as construtoras estão dando. Então, assim, eu acho que o cliente ele não tem que ter medo, ele tem que encontrar o momento dele e fazer essa transição, investir, correr atrás, porque o mercado não vai parar e ele sempre vai estar flutuando, seja com pandemia, seja com crise econômica por causa de não sei o quê. Então, assim, a gente tem que aprender a sobreviver e a tirar, né, as oportunidades também nesses momentos, porque elas estão aí. Perfeito. E o investidor profissional, ele sempre ganha muito mais dinheiro quando existe essa instabilidade, né? A gente tem que estar de olho aí para saber qual que é a melhor oportunidade para investir. Exatamente. E assim, os clientes que estavam focados só em alugar para o cliente brasileiro, por exemplo, né? A gente vê que o turismo local interno ele vai voltar mais rápido, Muito mais talvez, rápido, né? né? Então, vocês podem estar buscando alugar ou fazer o marketing para outro tipo de clientela. E Uhum. isso e quando o turismo internacional voltar em massa, né, que a gente espera também que não seja tão longo esse prazo, Claro. você vai estar com os dois, né, o interno e o Uhum. externo. Então, assim, são realmente momentos de oportunidade. É só a forma que você vê isso na sua frente. Exatamente. Entender que isso não é diferente de anos atrás, que nós tivemos um problema econômico que impactou o mercado, né? Hoje não, hoje nós não temos um problema econômico, nós temos uma pandemia que impactou o mercado e, consequentemente, impactou a economia, né? Então, É, e assim que isso se cessar, o mercado volta, né? As pessoas voltam a trabalhar, as lojas voltam a abrir, a Disney volta a abrir, né? E isso volta mesmo que talvez um pouco lento, mas isso retorna em um curto prazo, né? Isso que nós estamos aí aguardando acontecer. a gente fala da Flórida muito que nós temos a economia diferenciada, né? E nós somos um estado diferenciado dos outros também, né? Nós achamos que a gente ia ser atingido com muito mais infecções, nós temos uma população Uhum. mais velha, né? Uma população bem grande da Flórida, né? A maioria é acima de 60, e isso não aconteceu. Nós temos, Sim, né, poucas mortes, poucos hospitalizações. Então, assim, nós já estamos, né, no caminho certo. Então, é uhum. só mesmo entrando essa primeira fase de abertura e a segunda. Então, a gente já vê que mais para o último semestre, né, o último trimestre, já vai estar mais normal com o que a gente está acostumado também. Sim, assim esperamos. Tá bom, falei aqui com a Ana do BBVA. Ana, muito obrigado. Eu acho que o conteúdo foi muito importante aí para quem já comprou uma casa, né? Quem comprou uma casa financiada, ou para quem está comprando um imóvel ou quem pretende comprar um imóvel, né? Os bancos estão aí com taxas de juros realmente baixíssimas, né? Sim. O mercado pronto para voltar a bombar, que é o mercado de Orlando está sempre muito aquecido, com o número de turistas aumentando todo ano, né? E esses turistas precisam de casa para ficar. Então, Com vamos lá. certeza. Eu quero agradecer o convite, eu quero agradecer as Prazer, foi um prazer. perguntas de todo mundo e se sua pergunta não foi respondida, você pode enviar ela tanto para Investors Inc. quanto para mim, que a gente vai responder com certeza. Muito obrigada a todos que entraram e a vocês da Investors Inc. Tá bom, Ana? Foi um prazer enorme. Tá bom? Prazer Até é mais. meu. Obrigado a Um todos aí. Um abraço. grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.